alegria, bom dia com paz no coração. Espero que vocês tenham tido uma noite linda e agradável, um final de semana igualmente lindo e agradável, um Dia das Mães também próspero e conectado com vossas mães e com vossos filhos. Feliz e congratulações às mamãezinhas agora ao vivo aqui. Diz para mim, as propagandas do YouTube sempre me pegam aqui. Ai, Cristo Rei. Temos algumas mamães aqui. Elaine, Rita de Cássia, Lúcia Solange. Um abraço a Olivia Rafael. Dei um abraço a ela, meu, apertado. Ontem eu pensei em mandar um recado para ela e acabei não enviando. Mande abraços a ela, viu? Bondade, amor e lucidez são temas e atributos que nós vamos estar trocando um pouquinho aqui no dia de hoje, dessa manhã. E sempre é bom estar falando sobre bondade, relembrando sobre a questão da bondade. Descer um pouco a voz aqui. Que lindo ter vocês aqui. O movimento que aconteceu no Instagram, logo vai acontecer aqui também. Eu sinto isso. Para ter paciência. Continuar fazendo e fazer por um o que faremos por milhares. Assim é. Shem Yahavé é a palavra de hoje. A filiação vivente de Yahavé. Yaheva. Essa é a contração do masculino e feminino. Nós falaremos mais no aprofundamento sobre isso, sobre essa contração. No nome de Deus, Yah, Yod-Heva, Yahvé. Está conectado a isso. Shemesh, afiliação. Muito bom, queridos. Bora para as nossas conexões primordiais? Que tal? E aí, Rafael? Tá desperto, esperto, irmão? Joyce Ritome, tá desperta, esperta? Comunidade dos Trevos Felizes. E que alegria. Bom, Romano. Vamos nessa? Fechando os olhos físicos para abrir a visão interna. Respira fundo. Solta. Mais uma respiração profunda. Solta. Uma terceira. Soltou. Mantenha o foco na respiração, sentindo o ar entrando e o ar saindo. Constante e gradual. Abre
Entra e fecha. Sai e abre. Só sentindo o ar. Se achar alguma tensão no corpo, só relaxa. Bota peso na articulação. Tomar consciência dos 4 corpos: físico, sensorial, emocional e mental. Todo dia, como uma alimentação, como banho, como respirar. Todo dia tomar consciência dos 4 corpos. Dizer quem comanda quem. Tomar consciência e reassumir esse comando. Desenvolver o eu observador, aquele que se observa a si mesmo. O ar entra e sai. Constante e gradual. Mágica e fluidicamente. Quanto mais denso o corpo físico, aquele que é visível, mas representa o invisível. Representa aquilo que não está se vendo. É só uma expressão que não se vê. E levar a consciência ao campo sensorial, observar o micro no macro, observar os 5 sentidos: tato,
paladar, o olfato e o som. Tomar consciência desses 5 sentidos cada vez mais o dia todo. Os aromas que nos permeiam, que nós passamos e nem percebemos. No gosto que chega à nossa boca, nos sons que chegam aos nossos ouvidos. Nesse estado de observação plena, do aqui e do agora. Do verdadeiro meditar. Levar a consciência ao terceiro corpo, o corpo de emoção, o corpo astral. E observar as emoções que vibram aí. Qualidade de emoção que vibra. Deixar que pulse. Acolher todas elas. Crescer e amadurecer. Não se envolvendo com a situação, mas vivendo-a. Tendo consciência que nós não somos nenhuma dessas emoções, nós vivemos elas. Portanto, desfrutar da alegria e da tristeza. Desfrutar da chegada do novo e da partida do velho. Igualmente. No mesmo peso, na mesma medida. Porque é assim, nós estamos desfrutando do processo. O processo da temperatura, desfrutando do quente e do frio. O processo do movimento para a direita e para a esquerda, ou para cima e para baixo. Aprender a desfrutar do processo. Levar a consciência ao campo mental, ao quarto corpo, mental concreto, pensamentos abstratos, pensamentos concretos, perdão, pensamentos analíticos, observadores, o plano daqui horizontal, o ar entra e sai. Ser observador de si mesmo, observar seu próprio processo. O ar entra e sai. Levar a consciência ao topo da cabeça. E acessar a forma pensamento da coroa fluídica que aí habita. O rei e da rainha que tu és. Ninguém precisa te coroar. Você não precisa esperar nem um segundo, nem um minuto, nem um dia. Essa coroa está aí o tempo todo. Basta ter consciência dela. Assumi-la. Se empoderar dela. Se acostumar com ela.
com o poder dela, com o peso dela, com a elegância dela, com os dons e talentos que ela te traz, com a missão que ela carrega, com a responsabilidade. Que já não se é mais um perdido, um plebeu, muito menos um príncipe ou uma princesa, e sim um rei e uma rainha. Assumindo o seu reinado, a sua plenitude, na sua inteireza, com novos hábitos, claros, límpidos, transparentes, lúcidos. Um rei lúcido, justo, amoroso, bondoso, equinânime. Uma rainha elegante, feminina e poderosa, firme, flexível, acolhedora, reta. Qualidades, um ser humano se preparando para o próximo nível. Sentir a presença do Espírito Santo, fazer as alianças com ele, como guia e orientador. Aceitar e comungar Cristo vivo dentro de nós, pulsando na chamatrina de nossos corações. Traz lucidez, traz transparência, cristiandade, lucidez e translucidez. Levar a consciência às 3 esferas acima. A Santíssima Trindade, que ilumina, que protege, que acolhe. Sentir cascata de luz amarela dourada do amor e sabedoria. Mestre Kuthumi, Mestre Lantos, Paulo Veneziano. E graças a Mestra Colim, regeu esse raio durante algum tempo. Confúcios, Rumi, todos aqueles que acessam e acessaram a sabedoria vertical. Deixar que essa luz primordial, lembrem, tudo foi feito de luz. Penetre essa luz, todos os 4 corpos, tudo se torna dourado. Pensamentos, sentimentos. Como Buda foi dourado. Levar a consciência ao mundo do alto, contemplar a lua e o sol, a forma pensamento, o próton pensamento. Ver esses 2 astros, a natureza de Ori e Eva,
masculino e do feminino. Veja se juntando em um só corpo. Direcione a sua consciência à constelação de Órion. Penetre a poeira desse berço de alma. Enxergue a frequência 333. Siga a estrela polar. Aí não há tempo nem espaço. Estamos no tempo atemporal. Além da terceira dimensão, quarta, muito além. Penetra a estrela polar, traz esse banho da lucidez, da translucidez, às nossas mentes. Saudações aos seres de luz que aí habitam, destituídos de nome, de casta, simplesmente comungar esses irmãos que aí habitam. Se direcionar ao centro da galáxia. Penetrar o centro da galáxia. Se jogar nele, confiando. Sentir a força motriz desse centro da galáxia. Que move 100 bilhões de sistemas. Observar os palácios. Se transportar ao palácio central, onde o próprio Deus vivo se encontra. Por meio desse caminho, desse atalho, desse direcionamento, abençoado pelo Espírito Santo. Se postar diante do Deus vivo. Se curvar diante dele. E fazer seus laços pela manhã, divina e sagrada. Mais uma oportunidade. Mais um presente. Senhor, nos apresentamos diante de Ti, alinhados e conectados. Nos aproximamos dos nossos dons e talentos, ativar nossas virtudes, nos purificarmos, banhados de Tua luz, bebemos de Tua fonte. Tu és o amor, o poder, a glória, a porta aberta e viva, que nada nem ninguém pode fechar. Fazemos nossas alianças com o mundo da luz, trabalhando pelo mundo das causas da luz, comungando a fonte plena e pura de harmonia, de paz, felicidade, plenitude, de honra e glória. Tomando a tua luz, que vai drenando todas as impurezas,
contaminações que tivemos ao longo de nossas encarnações. Assumimos a responsabilidade de cada ato de nossa existência. Pedimos tua misericórdia, tua compaixão, que possa conceder a graça sobre nós. Em honra e glória, Senhor, agora. Lava a nós mesmos e mata a nossa sede, Senhor. Purifica cada átomo de nossos corpos. Possamos acessar essa fonte vinda de Ti. Assim como nós recebemos Teu perdão e Tua graça, nós espalhamos o perdão e a graça à nossa volta. Começando com os nossos pais e aqueles que cuidaram da nossa primeira e segunda infância. Todos possam ser perdoados. Agora, que nenhum laço, nenhuma amarra fique agora. Seja todos desfeitos. Em nome de Ti, Senhor. Se Tu nos perdoa, quem somos nós para condenar alguém? Que esse perdão que desce e verte de Ti se estenda à nossa volta. A todos que passaram nos nossos caminhos. Sejam agora perdoados. Livres. Pela lucidez que nós adquirimos. Pela translucidez que atingimos. Pela maturidade. Além da condição humana. Que eles possam seguir livres. Que agora, pelo Teu poder, do arquiteto que é e como construíste tudo, possamos acessar a forma pensamento do nosso futuro próximo. Atemporal. E enxergar a nossa melhor versão. Aquela que a gente dá conta de enxergar, porque não vai além. E vai ser só o começo de um novo começo. Mas se vendo numa vida plena. Equilibrado, restituído. Aquilo que lhe falta. Lembre que seu corpo físico ele pode e deve ser um templo sagrado. Além da doutrina, ele
deve ser um corpo que habita o Deus vivo, portanto um templo. Consciente, pleno e puro, espalhando luz, deixando rastros de luz, aonde quer que ele ande. Sua nova casa também, comungando os princípios do sagrado e do divino iluminado. Um templo sagrado do Deus vivo. Um Laiwesh. Seja produtivo, espalhando seu conhecimento vertical no horizontal, formando essa cruz, a verdadeira cruz, o verdadeiro ovo cósmico, que recebe do mundo do alto e verte no mundo de baixo. E a terra, deixando sementes plantadas na humanidade. Tudo acontecendo diante dos teus olhos. Tudo sendo construído por você, pelo grande arquiteto do universo. Tu és o co-criador de toda essa história. Veja as pessoas que são importantes e que fazem parte do seu meio também transmutada. Enxergue o futuro dessas pessoas com as qualidades que você vê. O progresso na vida delas. Veja um corpo forte nelas, trabalhado, flexível, forte, um fôlego ativo, destemido.
firme, flexível ao mesmo tempo. Essas pessoas são admiráveis. Outras pessoas chegam à volta porque são atraídas pelo brilho delas. Sabem liderar a sua própria existência. Superaram a parte instintiva, trabalham com a parte intuitiva, madura, plena e pura. Tudo diante dos seus olhos acontecendo. Fixe essas imagens, todas elas. Vá trazendo a consciência de volta, tomando consciência do centro da galáxia, da estrela polar de Órion, chegando ao Sol e à Lua, que estão juntos. Separe novamente eles. Desça para o plano da Terra. Está vendo o seu corpo físico. Cordão de prata conecta ele. Coroado, iluminado pela oitava, nona e décima superior. Espírito Santo vibrando. Cristo dentro. Tudo alinhado. E antes de acoplar a consciência desse alinhamento, vá trazendo para o mental concreto as imagens, todas que você acessou. Respira fundo, fecha as mãos em punho, tomando consciência que é você que fecha, que é você que está no comando desse corpo e desses corpos. Que você é a voz da liderança, que você está restituindo esse reinado, guiando o povo que está à sua volta, sobre a sua liderança. Repita em voz alta: eu no comando do meu reinado. Eu no comando da minha existência. Eu fazendo a minha existência valer a pena. Sou eu no comando. Eu no comando. Eu no comando. Respira fundo. Solta. Vai relaxando as mãos. Pegando. E abrindo esses olhos. E rendemos graças, Senhor, porque Tu é bom. De forma consciente. 6 horas. Rendendo graças a Nemamiahá.
Ao arcanjo Rafael e Leuviahá, 19ª frequência de único Deus, que essa trindade deem as mãos e façam aquilo que tem que ser feito. Em nome de Ti, Senhor, que foi, que é e sempre será. Senhor Nemamiahá, Deus louvável, faça a invocação comigo. Devo dirigir as estratégias das batalhas dessa vida, então que o amor e a bondade sejam meus objetivos, Senhor. Ajuda-me, Nemamiahá, que eu não deseje nada a não ser construir nessa terra o modelo que já existe no céu. Dai-me coragem para enfrentar as minhas responsabilidades, lucidez e translucidez para fazer as coisas em tempo hábil, sem precipitação nem falhas. Quero lutar pela terra prometida. Então, guarda-me, Senhor, da tentação de ousar lá chegar antes que os meus irmãos. Saudações ao 8º coro. Nós entramos hoje no 8º coro, coro regido por São Miguel Arcanjo, São Rafael e Hermes, o 3 vezes grande. Elohim Tsambaiosh, São Rafael. Elohim Tsambaiosh, São Miguel Arcanjo. Elohim Tsambaiosh, Hermes Trismegistro. Muito bom, queridos. Saudamos aqui também, graças a Poiel, 56ª frequência de único Deus, Deus que regeu o dia de ontem. Frequência sagrada que regeu o dia de ontem. Frequência importante, particularmente a mim, importante. Deus que sustenta o universo. Faz-me, Senhor Poiel, construtor desta terra, da cidade eterna de Jerusalém, que tu já edificaste. Percebe? Fala sobre edificação novamente, né? Tudo que está em cima está embaixo, pelo milagre do Uno, e todas as energias do princípio do Parátma possam estar ancorando e sendo a base da construção. Resgatar isso. Foi Cristo veio fazer isso no plano da Terra. Tantos outros vieram fazer isso no plano da Terra. Resgatar aquilo que foi perdido, né? Colocar em ordem. Quando nós falamos sobre essa transformação, né, do nosso corpo físico como um templo onde habita o Deus vivo dentro de nós, templo vivo, itinerante, com os princípios do sagrado e do divino, os princípios, a prima verdade, a primeira verdade, comungando o amor puro, comungando essa bondade de uma forma lúcida, translúcida, com responsabilidade dessa construção. É disso que eu estou falando. E transferir isso para nossa casa, sem vergonha, com princípios, né? Porque muitas vezes nós temos vergonha, sabe? De algo que é tão absurdo, né? Ter vergonha. Eu me refiro a outras pessoas que de repente habitam a sua casa, mas não comungam porque desses valores, porque nem sabem desses valores, sabe? E aí você se sente envergonhado de estar comungando e agindo com hábitos novos mesmo. É uma mudança mesmo de vida. É uma mudança, é uma escolha de vida. Você tem que fazer o que precisa ser feito, independentemente das pessoas à volta, não é afrontando ninguém, mas desafiando. Isso é possível. Desafio sim, o confronto não. O desafio vem silencioso, vem pelo modelo, vem porque você muda seus hábitos, hábitos de falar, hábitos de se relacionar, hábito de como você lida com a sua parte financeira.
hábitos de como você lida com a espiritualidade, além da religiosidade, novos hábitos. Realmente uma mudança sutil e profunda na sua existência. Isso é o templo vivo, isso é o Deus vivo. Qualquer outra coisa é bobagem, é um estágio infantil. Essa é a realidade. Essa é a plena e pura realidade. São projetos infantis. Hoje eu fiquei pensando, quero trocar aqui um pouco com vocês. Eu venho acompanhando essa questão da guerra da Ucrânia, né, de perto, e outras, né, em Israel, na China, etc. Isso tem um porquê, tem a ver com 2024, enfim, não vou entrar aqui em detalhes, mas tenho acompanhado e fiquei pensando nessa figura que é o Putin, né, que é lá, o líder de uma nação. Né? É um menino, entende? É um menino no corpo de um velho. É muito doido isso, entendeu? Uma pessoa irresponsável, não tem lucidez alguma, certo? Não tem bondade, não tem amor. É exatamente a sombra de Neymar Miahá. Eu não posso ler aqui, não tenho autorização de ler, né, a contraparte de Neymar Miahá, nem devo, não tenho autorização e não devo ler. Mas é isso, né? Não preciso ler palavras, entende? E aí, assim, sem nenhuma destituído de sentimentos vivos, né, em relação a ele, em relação a isso tudo, porque é uma infantilidade, entende? É isso que eu estou querendo dizer, sabe? É uma infantilidade espiritual, almática, e que carrega outras almas na mesma direção. Né? Foi exatamente o que aconteceu na Segunda Guerra, né? E tudo que envolve, não é só ele, hein? Eu não estou aqui acreditando só ele, porque tem outros, né, que estão envolvidos que parecem são os mocinhos, entende? Mas não tem nesse lado mocinho. Essa é a realidade da história. Mas eu não quero discutir aqui a questão da guerra, mas a falta de lucidez, a falta de sanidade, entende? Que é uma infantilidade. É olhar, entende? Estava ali fazendo meu café, etc., pensando, cara, como é infantil isso. Como é bobinho, você entende? Como é que você se posicionaria, né? Fiquei pensando diante disso, se você estivesse perto, né? Eu não me envolveria. Isso é que nem criança aprontando e etc. Você vai se envolver naquela patifaria, né? Patifice, sei lá. Não, né? Então, quando eu estou falando desse reinado, quando eu falo dessa lucidez, desse amor, dessa bondade, de restituir esses valores, de transformar, entende, a sua casa e o seu corpo num templo vivo, não pode ter vergonha. Vergonha é a vibração mais baixa que existe, sabe? Tem que assumir isso, é assumir o reinado, sabe? Esse é o lugar de assumir o reinado. Instituído desse sentimento de bloqueio, porque isso bloqueia, é um sentimento que bloqueia, né, as coisas. Vamos ver o que Gálatas 5 nos fala sobre isso. Eu queria saber, vou colocar aqui uma enquetezinha. Eu gosto de enquete, vocês também gostam de enquete? Iniciar. Ah, olha, tem aqui. Olha, tem um negócio aqui que nunca tinha visto. Vocês fazerem perguntas e respostas aqui, ó. Mas eu queria fazer uma enquete primeiro. Vou fazer uma enquete primeiro. Como é que faz? Deixa eu fechar. Ah, fechei. Pronto. Vamos fazer uma enquete aqui. Eu estou curioso de saber uma coisa. Ai, caramba. Eu bati nesse microfone. É a quarta vez que eu bato. Ok, mais para cima, ok. Não fica na altura da mão, acho que estão me escutando aí, então, né?
Então, soltei uma enquete aí. Você pratica aliança ativa aos finais de semana? Essa é a minha curiosidade, né? Porque é tão importante. Hoje eu fiquei pensando aqui. Duas coisas são importantes. E eu preciso começar o programa falando nisso. Duas coisas são importantes. A primeira delas é estar ao vivo aqui. Tem bastante gente assistindo esse programa, mas assistem depois. E não tem o mesmo efeito. Essa é a questão. E aí pulam, etc. Eu tenho como ver onde está o pico, né? E pulam a parte da conexão, e vão mais para a palavra, etc. É assim, é muito doido isso, porque essa é uma conduta, um hábito, um mau hábito, instituído na escola, de que a gente vai aprender estudando, né? Que isso é mais importante do que as conexões práticas. É mentira. Você passa 13 anos da sua vida, os primeiros 13 anos da sua vida, estudando, praticando nada. Isso é muito doido. Então, primeira e segunda infância, gente. Assim, final da primeira infância e toda a segunda infância. E o começo da fase adulta, só estudando, sem praticar nada. E a prática é muito mais importante do que o estudo. E, sobretudo, a sabedoria vertical, muito mais importante do que a sabedoria vertical, do que horizontal. Olha que doideira! Lembre que essa enquete não mostra quem votou, quem não votou. Vote em paz, tá? E eu não tenho julgamento, não tenho julgamento com você. Mas olha que doideira, você entende? Então a gente, o ser humano, a estrutura hoje humana, não era assim. As tribos indígenas não são assim, por exemplo, né? E, enfim, os sábios da antiguidade não eram assim. Nós precisamos mudar isso. Por isso que eu começo, entende? E eu fico aqui relutando, porque eu poderia fazer uma aliança ativa de 10 minutos com vocês. 10 minutos, entendeu? E ficar aqui paparicando 50 minutos com vocês. E toda vez eu penso, cara, mas é mais importante a prática do que o estudo. Vem na cabeça, cara. E aqui eu quero render graças ao Pierre, cara, porque o Pierre falava isso, entende? O Pierre falava isso, cara, faz a holopraxis, cara, entende? O holístico é importante, mas a prática é muito mais importante, entende? Não se confunda com o ístico, vai para o holos, vai para a praxis, né? Não é no ístico. O ístico é importante, mas ele não é mais e não é tão importante quanto a prática. Precisa praticar. Essa conexão, essa reconexão é muito importante, entende? E ao vivo, sabe? Essa é outra questão, de acordar, sabe? De você se entender que você tem que ter um novo hábito. Nossa, cara, assim, eu estou preparado, entende, Senhor? Eu estou preparado para carregar aqui uma multidão. Me manda, que eu estou preparado, entende? Eu estou preparado. Vocês peçam também, entende? Peçam por mim, sabe? Ele está preparado, sabe? Tá tudo bem, eu dou conta, cara. Uma multidão de despertos e espertos mesmo, sabe? Assim, isso muda diametralmente, cara, a vida. Eu passei por isso. Minha vida era produtiva, ficou 10 vezes mais produtiva. Eu despertar e saber o que fazer com isso. Não é só despertar às 4 da manhã, 4:30 da manhã. É despertar e saber o que vai fazer com esse tempo. Mas isso é muito importante, gente. Muito importante. Ah, mas eu assisto depois, não vale a pena? Vale, mas não é a mesma coisa. Então, estar aqui presente ao vivo não é comigo, é você despertar, é você ter esse comando com você, de você estar desperto e praticar. São hierarquias, entende? Despertar, praticar, depois estudar. E aí colocar tudo isso em prática na vida. Nossa pesquisa está 50-50%. Bom, vamos ler Gálatas 5? Vamos ver como é que é essa conexão. Né? Gálatas 5. Vou botar aí Hoje eu não consegui fazer aquela alimentação antes, então eu peço perdão para vocês e a minha equipe, mas eu vou ter que
Vou ter que ir comendo aqui enquanto eu faço o programa. Daqui a pouco começa o aprofundamento, tá? Daqui a pouco começa o aprofundamento para os membros do canal. Se você não é membro do canal, se torne um membro do canal. Isso é outra coisa que eu venho repetindo. As pessoas não entenderam ainda a importância disso também. Eu tenho entregue tanta coisa. Cara, você não tem ideia como tem sido o aprofundamento. Eu sou o que mais estou curtindo. Pronto. Tá aí e está fixado. Liberdade em Cristo. Liberdade. Falamos disso, né, cara? Eu fico impressionado porque eu não leio antes, né? E as coisas vertem, né, pela essa sabedoria vertical do acesso. É tão bom ter esse acesso, cara. E todo mundo. Não é prerrogativa de uns, não, hein? É de todos. Mas você precisa trabalhar para adquirir essa abertura, esse acesso, e capinando e receber alguns selos áureos, né? De antiguidade, de antigos sábios. As pessoas não têm ideia, assim. Não, isso não se dá de uma forma linear, sabe? Mas se dá com empenho. Então, liberdade em Cristo, né? Nós falamos sobre isso hoje nas conexões, nas nossas conexões, e está livre, né? E eu acabei de falar isso de novo, de você sentir livre, liberto, né? Livre. Ontem foi interessante porque, como é que eu posso dizer isso, né? Estou buscando aqui um caminho para não expor ninguém, mas pediram uma atitude minha, vamos colocar assim, né? Assim, tem essa atitude, né? Melhor deixar assim a coisa. Eu falei assim, mas eu não tenho nada a esconder. Eu preciso ter atitude alguma, cara. Eu não tenho que esconder nada a ninguém, apagar nada, esconder nada. Você entende? Que isso é liberdade, cara. Isso é liberdade, mano. Né? Se posicionar e ter liberdade. Liberdade em Cristo. Você vê, Cristo, apesar de saber de tudo o que ia acontecer, ele continuou livre falando o que ele tinha que falar. Né? Olha que lindo isso, percebe? E Paulo a mesma coisa. Foi para a liberdade de Cristo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Caraca, podia fazer um card disso aí, viu, Luiz Solange? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha que lindo isso, cara. Acabar com as amarras. O acesso ao perdão, estava tentando lembrar onde foi. Olha como ficou efêmero, porque esse acesso também, gente, ele é como o sonho, sabe? Que ele escapa, sabe? Ele escapa, cara, ele escapa, sabe? Então eu estava na conexão e me veio essa imagem, esse pedido, esse direcionamento, sabe? Que é o Espírito Santo também falando. Acesse o perdão, né? Quando você fizer e pedir o perdão, transfere esse perdão para outros, né? Me veio isso, né? E aí eu estava no desenvolvimento, e aí chegou um momento que eu falei, o que é que eu tinha acessado? Eu não lembrava, cara, e eu trazendo as coisas para vocês aqui, acessando e tentando lembrar, cara, é uma doideira. É uma doideira que acontece, vocês não têm ideia, dentro, internamente. Se tivesse alguém que pudesse filmar, sabe, o que acontece internamente, os caminhos, cara, fizesse um storytelling, cara, ia ser muito doido, cara, isso. Uau! Mas eu sei que foi isso que eu acessei, né? Essa transferência do perdão, sabe? E aí eu lembrei, né, dessa transferência. Depois agora eu esqueci de novo, né? Eu falei, liberdade? O que foi da liberdade? Aí lembrei que eu falei da liberdade de você não ter vergonha, etc. Mas o que eu estava querendo fazer era acessar aquilo que eu já tinha perdido, né? Que foi esse acesso ao perdão, né? Você receber a graça de Deus, né? O perdão é a graça de Deus. E a partir daí você também transferir, que é o Pai Nosso, né? Você entende? Ele fala isso, né? Perdoai aqui, né? Como eu perdoo meus irmãos, etc. Tem essa parte do Pai Nosso. E
Isso te dá liberdade, cara, de você pegar e falar assim: deixa eu falar uma coisa, cara, você praticou algo que isso tem a ver com você, foi sua ação, cara, meu, vai e segue em paz, meu, me deixa em paz também. Porque você não me deve nada, você entende? Você não me deve absolutamente nada, nem eu te devo nada. O inverso é verdadeiro, você transgrediu também. Todo mundo transgrediu, cara. O único, me parece, porque disseram, e eu acredito nisso, mas disseram, não vi, não venha com chorosmela, me parece que o único que veio já com a forma pronta, né, e sem transgressão, foi Cristo, foi, né, encarnado em Jesus. Todos os outros, meu, pela testemunha desse sol que está nascendo aqui, todos transgrediram. Você transgride, eu transgredi, mais, menos, naquela área, naquilo, no outro, dentro, fora, com o corpo, com a mente, com você mesmo, com o outro. Transgride. Então, você tomar consciência disso, né, da transgressão, no sentido de falar, caramba, não posso praticar isso, né, não posso pensar isso, não posso sentir isso, não devo sentir isso, e se sinto, então tá tudo bem, deixa eu comungar isso daqui e limpar, drenar, etc. Enfim, processo, viver o processo da história. É você também libertar, entende? Você dizer, deixa eu dizer uma coisa, você me condena, mas, cara, eu não posso falar o português aqui, né? Claro, mas sabe aquele o F com o e depois o DA, sabe? É simples assim, com muita clareza, sabe? Bicho, isso é com você, eu sinto muito. Eu não tive má intenção, não tive nada. Hoje eu tenho consciência da transgressão que eu fiz ali ou aqui e eu te peço perdão, mas é com você essa história, não é comigo. E se libertar na consciência plena e pura, entendeu? Liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5, poderia parar aqui, tchau, vamos seguir nossa vida. Certo? Portanto, permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ah, vou dizer, meu, Gálatas é demais também. Ouçam bem o que eu, Paulo, que você esteja imensamente, meu irmão, feliz, cara, onde quer que você esteja. Tenho a te dizer, nós estamos aqui atentos, todos nós, né? Quem está atento aí escutando Paulo? Fala para mim. Fala aí para Paulo, quem é que está escutando Paulo? Conta aí. Eita, conexão direta de cada um com o seu Deus e o seu coração. É isso aí. Conta aí, quem é que está escutando Paulo? Para Paulo ficar feliz. Ele está pedindo para a gente escutar ele. Quem é que está escutando ele? Escreve eu aí. Acordei hoje com o nariz no meio da cara. Vamos ver, Paulo. Quem é que está escutando aí? Vai escrever. Paulo escutando. Tá aí, Rita de casa. Gratidão, meu irmão. Manda um beijo pra mamãe, hein? Não esquece de mandar um beijo pra mamãe. Como é que ela chama mesmo? Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. 2 pontos. Caso se deixem circuncidar, eu sempre que pensar nessa palavra, Cristo de nada lhe servirá. Paulo era, cara, era o F também. Ão, era o F-ão. Cristo de nada lhe servirá, cara. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Ai, não é aí o negócio, né? De novo declara todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Ai, cara, Paulo. Essa imagem, cara, do filme de Paulo, quem não assistiu o filme de Paulo, assista, que é muito bom, cara, muito bom. O ator é muito bom. O cara encarnou Paulo mesmo, para mim. E ele se passa na prisão o tempo todo, cara, é a parte da prisão de Paulo. E ele tá com uma veste, cara, só uma túnica branca. Já de idade, cara, é uma imagem, cara, muito legal, muito legal.
E ele segue, pois é mediante o Espírito, com E grandão, lembre, nós na qualidade de alma vivemos por meio do Espírito, é o Espírito que nos dá vida, por isso a vida eterna, que nos deixa vivo, nos deixa quem? A alma que habita esse corpo. Faz tempo que eu não falo isso, tem que lembrar essas coisas, de vez em quando. Isso é uma mudança de hábito, de mentalidade, é uma mudança de mentalidade. Nós precisamos inserir também hábitos novos mentais, são os drivers mentais, sabe? A mudança de hábito, aliás, se dá na parte mental. Então, lembrar, né, de que nós somos uma alma encarnada e que nós estamos só vivos, não é existindo, por conta do Espírito, né? O Espírito, a parcela de Deus, que nos deixa vivo. E por estarmos vivos, estamos encarnados e existindo no plano da Terra, nesse invólucro chamado corpos humanos. Né? É assim que se dá. E é isso que ele está dizendo, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Sempre. Ó, 12 em 12. Fé, primeiro pilar. Justiça, oitavo pilar. Esperança, sétimo pilar. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Cara, vamos fazer um programa só sobre Gálatas 5? Que top. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só a Rita de Castro está citando Paulo? É isso mesmo? Hã? Alô? Ô, você aí? Alô? Terra chamando? Alô? Dormiram? Onde estão? Ou, Terra chamando? Quem está escutando Paulo? Conta aí para mim. Ou só está aí de internet ligada? Fala para mim. Isso de nada serve, hein? Isso Paulo falava. Cara, Paulo falava isso. Falava assim, se estão aqui só figurante, pode ir embora, cara. Né? E tenha um com fé. Né? Simples assim. Alô? Chamando, convocando. Alô? Convocando. Alô? Terra chamando. Fala aí. E aí? Escreva aí. Eu. Se você está escutando Paulo. Deixa eu ver se despertou esse povo. Cadê? Vou ler de novo. Ah, acordaram. Ei, que beleza, hein? Que bom. Joyce irritou, Melanie, boa. Tá bom. Escutaram, despertaram. Bom dia. Ah, ó, a Ângela também. Boa, Ângela. Olha lá. Você está escutando também Paulo, Ângela? Conta aí, Ângela Reis. Seja bem-vinda, querida. Você é a primeira vez, acho aqui, que está chegando aí. De Canaã. Você está achando a mulher? Reis Canaã. Caramba, meu. Forte o negócio aqui, hein? Você arrasta a multidão, hein? Ângela vem de Ângel. Sexto versículo de novo, ó. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum. Ele tá nem aí, cara, para quem tá circuncidado, quem não tá. Mas sim a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar a obedecer da verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento levada toda a massa. Um pouco de fermento levada. Cara, levada é muito legal, né? Porque serve para os dois, né? De levar e da levada, né? Toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Olha a pergunta que Paulo está fazendo, que é muito interessante. Nós estamos vivendo tempos assim, hein? Explícitos, porque durante um tempo, às vezes é implícito, mas agora está explícito. Se ainda estou pregando a circuncisão, que circuncise, né? Que todos circuncisam-se, né? Por que
que continuam sendo perseguidos. Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Olha que incrível. Vai precisar se arrumar para o trabalho. Deixa eu ver quem que é. Boa, Ângela. Vou te arrumar para o trabalho. Obrigado. Depois voltarei. Sobre Canaã, é que moro numa cidade chamada Canaã, nas capitais do estado do Pará, capital do minério. Ai, que linda. Que bom ter você aqui, viu, querido? Que bom. Segue aí, bota o fone de ouvido, se você conseguir, vai escutando, tá? No fone de ouvido. Lembra que nós estamos, como dizem os portugueses, num telemóvel. É um telemóvel, como eles chamam o celular, eles chamam de telemóvel. Bom, mas olha aqui. Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, 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 vocês foram chamados para a liberdade. Liberdade, cara. Não negociem a liberdade por nada, entendeu? Restituam a liberdade. A liberdade é a capacidade de você se enxergar numa condição diferente, de novos hábitos e mudanças. E você conseguir vibrar nessa direção, com propósito e sentido. Isso é liberdade. Estou aqui resumindo o que é liberdade. Toda pessoa presa, toda pessoa não liberta, são pessoas que precisam pensar numa direção X. Olha que simples a coisa, entende? Eu preciso, seja porque os meus pais exigem, seja porque o Estado exige, o Estado tá aí, né, com a sua mãozona, né, agora, essa geopolítica nova, seja porque o trabalho, seja porque a religião, cara, a religião, entende? A religião, né? Fica exigindo que você tem que ser assim ou ser assado, cara. Você entende assim? Isso é falta de liberdade. Simples. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Eu estou aqui depois de 2000 anos, meu irmão, né? Usando as palavras de Paulo, eu estou aqui convocando vocês também para a liberdade de vocês poderem pensar numa vida nova, cara, em novos hábitos, entende? Novos hábitos, verdadeiramente novos hábitos, que não te prendam a nada, a ninguém, a não ser aos preceitos e à verdade, da prima verdade, cara, sabe? Daquilo que é, que foi e que sempre será, que independe de mim, independe de você. Convocação para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, com justiça. Eu completo aqui, Paulo, querido. Tá? Completo aqui, com amor e justiça. Então, olha o que ele está dizendo. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ele não está dizendo, lembrem disso, sempre, entende? Ele não está dizendo, desfrutem disso. Não é disso. É que você não alinhe a vontade. Ele não falou desejo. Vontade. A carne tem desejo. Os corpos sutis, os corpos terrestres têm desejos. Eles vão experimentar coisas, você querendo ou não, que estão aqui no plano da Terra. Mas a sua vontade precisa estar conectada à sua fé, ao seu propósito, mediante ao amor e à justiça. Lúcido, como a gente leu na palavra hoje, de Nemá Miahá. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Se você não sabe se amar, você não pode amar o próximo. Você precisa aprender a se amar. Precisa aprender a se amar. E para você aprender a se amar, você tem que se olhar. Olhar para você. Ter coragem de olhar no espelho, como eu estou olhando aqui agora o meu rosto. Ver as transgressões que tem aí. Estava falando ontem com uma mentora minha sobre isso. Né? Eu preciso olhar e preciso me amar. O outro não. Ah, mas eu estou achando isso. Ah, que legal. Foi legal a contribuição que você está me dando sobre o seu olhar. Mas é isso, é só um olhar. É uma vista de um ponto. Né? Tem 8 bilhões de vistas desse mesmo ponto. Agora, quem é que tem que olhar e julgar e analisar? Não é ignorar a opinião do outro. A opinião do outro compõe a história. Mas o que importa é a sua.
de você olhar no espelho mesmo, verdadeiramente olhar e falar, eu estou gostando do que eu estou vendo, ou eu não estou gostando do que eu estou vendo. Simples assim. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Cara, lá, bendita da... Ah, Senhor. Da zona de conflito lá da Ucrânia. Os caras se matando lá agora, cara, entendeu? Eu fico pensando toda hora. Pum, morreu mais um, morreu mais um. Tudo bem. A gente sabe que o tráfego, ele é grande, né? Sobem 3 e descem 5 a cada segundo. Vou repetir. Cada segundo, ó, morreu mais 3. Morreu mais 3. Morreu mais 3. Morreu mais 3. Mais 3 morreram. 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 É assim, cara. Alma subindo, alma subindo. É assim. Esse é o odômetro, metrônomo, odômetro, ou vivômetro e motrômetro, sei lá como é que chama, mas a contagem. E assim, nasceram mais 5. Nasceram mais 5. Nasceram mais 5. Nasceram mais 5. Ou tomaram vida, né? Foram fertilizados. Isso também é muito doido de você pensar. Que nesse momento tem mais 5 vidas encarnadas no útero materno, falando dos Dias das Mães. Mais 5. Mais 5. E o povo aí, que nem coelho, mais 5. Você entendeu? Às vezes é até mais do que 5, porque 5 é o que vinga, né? Pegaram? Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Porque essa é a grande questão. Não é a questão dessas almas que sobem e descem. Esse tráfego intenso, né, de subida e descida. Mas a intencionalidade é como sobe e como desce. Né? Por isso digo, vivam pelo Espírito. Pelo Espírito. Não é o contrário, não é pela carne, é pelo Espírito. Você é o caminho do meio. Entre o Espírito e a matéria. Vivam pelo Espírito. De modo nenhum satisfaçam o desejo da carne. Olha aí, trazendo o desejo. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. De modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Cara, assim, tomar consciência disso é muito doido. Porque ele fala da lei terrestre, entendeu? Ele está falando de uma lei horizontal. E ele fala da lei, né, sobre o espírito, é a lei vertical. Né? Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, mau uso do tempo, né, e do espaço, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez e coisas semelhantes. Ele está colocando tudo isso num pacote da história. Eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja, que praticam essas coisas. Tem que olhar isso, entende? Bem claramente. Né? Que vivem para isso e praticam isso. Então, vivem e comungam. E estão vivendo para isso e com isso. Aqui, sutilmente, né, eu trago essa consciência de que, bom, peraí, então, Paulo está dizendo que nós precisamos praticar sexo só para procriar, entra de novo nessa discussão, entende? Que é uma discussão ad eterna, né? Sobre celibato e sobre tudo isso, né? Então, não é isso, né? É exatamente o contrário disso, né? Que ele traz. Você viver para isso. Estou vivendo para o sexo, só pratico o sexo, vivo isso, né? Outra coisa é você está comungando, está
desfrutando de algo que você não está acoplado, comungando aquilo. Isso é diferente de você ter prazer com o seu companheiro, com a sua companheira, né? Estou dando o exemplo da sexualidade, que é algo que pega bastante, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Então, veja o que ele fala, né? Mas eu advirto, né, como já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão e é domínio próprio. Essa palavra é importante, domínio próprio. Então dá para praticar sexo com amor, com alegria, com paciência, com justiça? Claro que dá. Né? Dá para desfrutar de qualquer coisa do plano da Terra com essas qualidades? Claro que dá. Né? E sobre domínio próprio. Quem está dominando quem? Né? Qual a energia que está dominando qual energia? Pegaram? Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Amém. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo invejas um dos outros. Palavras que salvam, graças a Deus. Salve Paulo. Uau, que lindo. A Ana Reis, de Canaã. É. Vamos ouvir a palavra de Deus. É isso. Boa, Ana. Ângela. Falei, Ana. Muito bom, amados. Vamos para o aprofundamento? Que tal? O que vocês acham? Vamos aprofundar tudo. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Vamos ver nossa pesquisa. 67%, ó. 6 votos. 67% não pratica aliança ativa. Então, que tal começar a mudar esse hábito? Né? Não pense que você precisa fazer meia hora, não sei o quê. Acorda e faz uma pequena conexão. Isso já é uma aliança que você está ativando. Tá? Faça pequeno. 2 minutos, que vai passar para 3, para 5, para 10. Mas pratique. Não levante da cama sem praticar. Isso é muito importante. Levante e pratique. Tá? Pegaram a história? Amados, bora para o aprofundamento? Para a área de membros. Quem é membro do canal de Desperto e Esperto, vai para a área de membros. Vamos ver aqui. Vou fazer uma outra enquete aqui. Rápida. Lembre que não dá para saber o seu voto, tá? Não é possível. Tem uma preservação de sigilo aí. E você é membro? Coloque aí para mim. Sim ou não? Vocês estão aqui comigo. Bom. Torradinha. Você é membro do canal? Responda aí, sim ou não? Se você não é, se torne. Estamos aqui para experienciar o que o plano nos oferece, para aprender e ouvir. Como uma criança que cai e levanta até aprender a andar e correr. Com consciência. Essa é uma boa analogia. E com consciência, né? Porque uma criança não tem consciência disso, né? Ela só pratica. Ela é movida aos instintos dela. Presta atenção. Está sendo movido pelos instintos. Não tem domínio algum. É isso que Paulo fala. Ela é uma praticante daquilo. Porque ela é uma criança. Então ela pratica essas coisas. E não domina. Quem domina ela são os desejos de brincar, os desejos que não tem nada a ver com a vontade. A vontade está ligado com a nossa missão, está ligado
com nossos dons e talentos e virtudes. Essa vontade ligada à fé, ao sentido da vida, a isso. As pessoas confundem o que é vontade e o que é desejo. Desejo tem a ver com a nossa condição humana. A vontade está muito além disso. Tá? Ó, 4 votos que é sim. Ou seja, 3 é não. Que não respondeu. Pode responder sem medo de ser feliz. Se torne, vocês 3 que estão aqui assistindo e que não são membros, se torne membro agora. Tá? Se torne membro agora. Patrocine quem está te patrocinando, invista em quem está te investindo. E vamos para o aprofundamento. Nós leremos as chaves enoquianas, eu falarei do dia 15 de maio. Essa é uma data importante. Né? Essa é uma data importante. Todas as datas são importantes. Mas vamos ver aonde que ela nos leva. Ontem a gente tinha um 26, hoje nós temos um 27. 15, 5, né? 20 com 7, 27, 7 pessoas aqui agora. Vamos ver o que é que nos traz esse 27, que o resumo é 9, ou seja, amanhã começa um novo ciclo. Termina hoje um ciclo, começa um novo ciclo amanhã. Vou falar sobre isso. Vou falar sobre Nemamiahá, sobre as chaves enoquianas, e, se eu não me engano, a gente tem um trechinho aqui para terminar no nosso livro. Nós lemos até aqui. Ah, eu li tudo. Eu acho que eu li. Não li não. Acho que eu parei aqui, o fato da criação, laboratório físico. Ou, não, li sim. Li, terminei aqui. Terminei aqui. Vamos ver se a gente pega. Ah, é aqui, ó. Eu recebi esse recadinho aqui, ó. Da gente olhar as palavras de agradecimento. Alguma coisa me chamou a atenção nesse livro. Esse livrinho é muito legal, que tem a ver com as práticas o John Stokes. Estava tentando lembrar o nome dele outro dia. Esse cara é um americano, John Stokes, que viveu, se eu não me engano, 3 ou 5 anos, acho que foram 3 anos nas tribos australianas, né, com os aborígenas na Austrália. Ele viveu. E eu fiz um seminário com ele. Cara, esse cara é demais. E ele é um nativo das tribos norte-americanas da região de Nova York. E ele é havaiano, ou é casado com uma havaiana. A filha é havaiana, estava ele e a filha. Ela ensinou a gente dança havaiana, foi muito legal. Cara, esse seminário foi demais, cara. Eu aprendi a acender um fogo do nada, cara, com respeito aos elementos. Foi chocante. Eu estou falando, esse seminário foi demais. John Stokes. Mas por quê? O que ele aprendeu com os aborígenas, o que mais ele aprendeu com os aborígenas foi o caminhar silencioso. E a importância da limpeza das coisas. São 2 coisas. E aí ele traz no seminário isso, assim, como você silenciar a si mesmo para se escutar. Porque você só escuta, entende, na floresta se você estiver no silêncio. Aí o seminário dele é sobre isso. Cara, vocês não têm ideia. Que seminário foi aquele, cara? Eu tenho vontade de trazer esse cara para dar um seminário para gente. E aí ele tem aqui um guiazinho. E nós vamos faremos isso, tá? Porque é uma oração e um contato, uma oração e um contato, né? Com os elementos da natureza. É isso que traz, tá? Então, olha o que ele traz aqui. Ele tem um projeto chamado Trekking Project. Essas palavras de agradecimento chegam até nós originadas dos povos indígenas. Haudenosaunee, também conhecidos como os
Iroquois, ou Seis Nações, as Seis Nações, da região de Nova York, conhecida como Estado de Nova York ou Canadá. As palavras de agradecimento são palavras de agradecimento. Nós faremos no aprofundamento, tá? As palavras de agradecimento têm raízes antigas, datam de mais de 1000 anos desde a elaboração da grande lei de paz por um homem conhecido por pacificador. Hoje essas palavras ainda são faladas na abertura e fechamento de toda a cerimônia de reuniões governamentais realizadas pelas Seis Nações. Um orador é escolhido para expressar a saudação de gratidão do povo. Eles escolhem suas próprias palavras, pois somos todos únicos e temos nossa própria maneira de agradecer, mas a forma geral é tradicional e segue uma ordem pela qual nós podemos nos relacionar com toda a criação. A saudação é feita baseada na crença de que uma comunicação espiritual de gratidão e o reconhecimento de todas as coisas vivas devem ser feitas para alinhar a mente, os corações das pessoas com a natureza. Isso forma um princípio norteador dessa cultura. Olha que lindo. Acreditamos que todas as pessoas, de um momento de sua história, têm palavras semelhantes de reconhecimento ao trabalho do Criador. Com isso em mente, nós oferecemos essas palavras como uma maneira de resgatar e compartilhar essa visão. Nossa versão de agradecimento tem sido modificada pela juventude de uma maneira geral. Ela foi reduzida, e muitas referências à cultura das Seis Nações foram generalizadas. Esperamos que isso facilite o acesso dessas palavras para o leitor de todo mundo. Foi a visão original de Jack Swamp fazer com que essas palavras de agradecimento possam chegar a todas as crianças do mundo, para que um futuro próximo, quando elas saírem, se encontrarem, perceberem que todos vêm do mesmo princípio. Este livro é impresso em Moak e em português, que é a língua deles. Tem em outras nações. Nós convidamos você a receber essas palavras para que a nossa atenção concentrada possa nos ajudar a redescobrir nosso equilíbrio, respeito e nos tornarmos um com a natureza. Agora, nossos pensamentos são um. Cara, nossos pensamentos são um. Lembrei agora, cara, muito do John. Agora, repitam comigo. Agora, nossos pensamentos são um. É isso, cara. Uau! Nós vamos ler aqui, tá? Tem a passagem dos povos, da Mãe Terra, a água, os peixes, as plantas que alimentam, as ervas medicinais, os animais, as árvores, os pássaros, os quatro ventos, os trovões, o sol, a avó lua, as estrelas, os mestres iluminados e o Criador. E o Criador. Nós vamos ler no aprofundamento. Se te interessa, se torna membro aí, tá bom? 5 de 7 tá ótimo, 5 de 7 tá bom. Quando nós formos 1000 aqui, nós teremos 700 de... 5 de 7 mais, né? Teremos 800 de 1000 membros. Tá bom? Um beijo. Tá aí, ó, para vocês o link do aprofundamento. Só vocês entrarem. Até já.